liderança, mas as decisões são tomadas em assembleia. A Convenção Batista Brasileira, que eu citei, né, que é a Convenção Batista Brasileira, ela é uma instituição, podemos dizer uma instituição, criada para ser auxiliadora das igrejas. A convenção, ela não tem uma ingerência, uma autoridade assim de chegar aqui na igreja e falar, olha, vamos, a partir de agora, vamos trocar todas essas cadeiras azuis, vamos pôr umas brancas e pretas aqui, vamos trocar esse pastor, vamos levar esse pastor para outro bairro, vamos trazer outro pastor para cá. Não, tudo isso é a igreja que decide. A convenção orienta, coopera, tem os diversos departamentos da convenção, departamento de diáconos, de homens, de mulheres, as agências missionárias, que são muito importantes, missões mundiais, missões nacionais, todo o trabalho missionário, e tem conteúdo e todo o apoio que as igrejas podem usufruir. Mas a igreja ela tem essa autonomia de tomar suas decisões. Quando uma igreja, e isso já aconteceu várias vezes na história, ela vai se afastando dessa declaração doutrinária batista, a convenção ela pode ser procurada, por exemplo, por um grupo da igreja. Vamos supor que o pastor aqui começa a pregar uma doutrina diferente, destoante das escrituras, etc. e tal. A Jaqueline, o Ronaldo, a Joelma, a Bruna e o Rodrigo podem formar um grupo da igreja. Olha, nós estamos insatisfeitos, não é isso, nós estamos preocupados, e pedir ajuda da convenção. E a convenção, então, vem com o grupo, conversar com o pastor, conversar com a liderança, entender o que está acontecendo, de uma maneira pacífica, respeitosa, harmoniosa, e vai ter diálogos e tal. E essa igreja pode ser excluída da convenção se ela realmente sair da doutrina batista, né? Como já aconteceu algumas vezes na história, foram excluídas, outras pediram desligamento por livre e espontânea vontade, porque passaram a ter uma outra visão doutrinária, né? Bom, muito bem. A separação entre igreja e Estado, quem assistiu a aula aqui a semana passada entendeu muito bem, né, por que os batistas adotam essa postura. Antigamente, antes, né, da reforma, a igreja e o Estado se misturavam, né? O rei mandava na igreja, o papa mandava no Estado, e era aquela mistura. E aí Deus foi mostrando para os reformadores, etc., que não era assim, né? A autoridade máxima na igreja é Deus, e Deus se revela através da Escritura, e aí tem que ter essa separação. Liberdade de consciência, né? Nós temos essa característica na nossa igreja de nós podermos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, aprender da Bíblia, ter pensamentos sobre a Bíblia, sobre a nossa religião, sobre a nossa igreja, sobre o nosso Estado, sobre tudo, né? Ninguém vai ser censurado por pensar diferente. Responsabilidade individual, né? Você tem essa relação com Deus, você não depende do pastor, nem do apóstolo, nem do bispo. A autenticidade e a apostolicidade quer dizer que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Mas isso vai ser estudado depois, eu só quis colocar aqui como mesa de introdução, para a gente pensar em algumas características nossas. E claro, né, gente, fiquem super à vontade aí para perguntar, para colocar também seus pontos de vista, para discordar. Se discordar, pode reclamar com o Rodrigo, tá bom? Ele que é o diretor aqui da igreja. Bom, então para que a gente está estudando isso? Para que a gente escolheu esse tema? Um dos motivos é que nós recebemos, ao longo dos últimos anos, muitos irmãos de outras denominações, gente que veio da Assembleia de Deus, gente que veio até da Universal, gente que veio da Presbiteriana. Pena que não vieram, pena que a maioria não veio. Ainda eu mandei ontem convites individuais ali no WhatsApp, né? Principalmente para esses irmãos mais novos que se batizaram e os que vieram de outras denominações. Mas eu acho que a cama hoje está um pouquinho mais gostosa, friozinho, cobertor, né? Aquela coisa de dormir mais 10 minutinhos, né, irmã Zilda? Rola para cá, rola para... Falei, não, irmã Zilda, não porque ela faz isso, né? Mas porque ela entende bem. Muito bem. Então, o nosso propósito é esse.
como diz o texto de Efésios 4. Vamos ler juntos? Pode ser? Como diz minha netinha, pode ser? Pode ser. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e certeza de homens ricos. Então, lá nesse texto de Efésios, você vai se lembrar que ali está falando que Jesus deu dons aos homens, né? E ali, aqueles dons que estão ali em Efésios 4, tem muito a ver com ensino, mestres, pastores, apóstolos, né? Para ensinar o povo, para conduzir o povo a que todos nós possamos atingir a maturidade, né? A estatura de Cristo, para não sermos mais como crianças levadas para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Existem ventos de doutrinas hoje, ou só nos tempos de Paulo? Existe, né? Muitas doutrinas, muitas denominações. Nós chegamos aqui agora na igreja, estacionamos, tinha o pessoal aqui, os TJs, né? Aqui do lado. TJ não é torcida jovem, viu, Rodrigo? Os TJs aqui, já na porta da casa, do lado da igreja batista, né? Falei, puxa, que petulância, né? O pessoal aqui do lado da nossa igreja. Talvez nós não estamos fazendo isso, não fazemos, né? Então, sei lá, deixa para depois a gente pensar sobre isso. Mas muitas doutrinas, muitos ensinamentos, né? Muitas visões teológicas diferentes. E nós precisamos ter estabilidade, precisamos ter firmeza. Deus levantou homens, pessoas para ensinar, para que haja ensino na igreja, para que haja doutrina, para que a gente não erre, para que a gente não fique para lá e para cá. Então, se você é batista, você precisa ser batista. Precisa entender a doutrina batista, precisa concordar, né? É bom que você concorde, talvez um ou outro ponto possa haver uma dificuldade, mas não dá para a gente ficar assim, não, eu vou lá porque é uma igreja que eu gosto e tal, mas não ter convicção do que realmente nós cremos. É desagradável alguém perguntar, mas por que você é batista? Você é crente? Sou. Que igreja você é? Sou da igreja batista. O que você crê? Como que é? Qual a diferença para a Assembleia? Qual a diferença para outra igreja? Outro dia não, já uns 2, 3 anos atrás, eu estava atendendo um cliente lá de Mogi. Fala, César, bom dia. Entra aí para aprender um pouquinho. Está na correria? Então, o que eu estou falando? Então, estava num cliente em Mogi. E aí ele começou a me perguntar, ele tinha assistido alguma coisa do Edir Macedo, algum vídeo, alguma coisa, e me perguntou, né? E ele católico, eu falei, está com tempo? Ele falou, estou, então vamos tomar um café. Aí fomos lá numa cafeteria que tem ali do lado, conversamos 2 horas. Eu fui mostrando para ele a Bíblia, as diferenças, falei um pouquinho da história, a partir da reforma, como foram surgindo, né? As igrejas, denominações, as denominações históricas, como os batistas, depois, muito tempo, os pentecostais, os neopentecostais, né? Que a gente poderia dizer que são as igrejas, Igreja Universal, R.R. Soares, Deus é Amor, Renascer, são as neopentecostais, as novas pentecostais, né? Que surgiram depois da Assembleia de Deus, da Quadrangular, que foram as primeiras pentecostais. E ele, assim, ficou maravilhado, porque ele não tinha a mínima ideia. Para ele, crente era tudo igual, evangélico eram todos iguais, tinha a mesma crença, as mesmas práticas, e ele gostou demais, ficou bem interessado, e eu tenho orado pela conversão dele, né? Quando a gente fala aqui dessa palavra doutrina, a palavra doutrina é didascalia no grego, né? Eu coloquei mais uma curiosidade no grego, didascalia. Se a Dida estivesse aqui, eu ia brincar com ela, mas ela não está. Nem dá, mas a Dida é uma pessoa que nos ensina bastante também, né? Isso aqui é o que é ensinado. Doutrina é o que é ensinado, é aprendizagem. Por exemplo, aqui em Atos 2:42, você vai lembrar que Lucas, ali falando da igreja primitiva, vai falar que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, né? Se reuniam, partiam o pão, tinham tudo em comum.
e permaneciam na doutrina dos apóstolos, no ensino, na aprendizagem. Se a gente olhar no dicionário, conjunto de princípios que servem de base a um sistema político, a um sistema jurídico, né? Por exemplo, no direito, e para nós na religião, na teologia. É importante estudar a doutrina, sim ou não? Sim, né? Sim, obrigado. É importante estudar a doutrina, né? Às vezes a gente vê essa crítica em alguns meios ou em alguns ambientes evangélicos. Não é, isso é legalismo, né? A letra mata, o espírito vivifica, usa texto fora de contexto. Para que ficar estudando muito? Eu lembro quando eu fui me inscrevi na faculdade teológica, eu era professor de EBD lá na Canaã, tinha feito lá um curso básico de teologia, e aí um amigo meu de lá falou, mas para que estudar? Você já dá uma aula boa, né? Não estou querendo me gabar aqui não, irmãos, mas era a opinião dele lá naquele tempo. Era amigo, né? Amigo é assim mesmo, sempre elogio. E para quê? É muito estudo, acho que não precisa disso, a gente precisa orar mais e tal, etc e tal. E eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente precisa orar mais, mas eu acho que a nossa obrigação como crentes é sempre estar aprendendo, né? Somos discípulos, temos um mestre, na nossa caminhada toda de vida cristã vai ser assim, discípulos e mestre. Então nós temos que aprender sempre, e para ensinar nós temos que aprender, né? Um grande problema do nosso meio evangélico é que tem muita gente ensinando, né? E isso eu falo assim, com humildade, com temor e com respeito, mas é fato que tem muita gente ensinando e que não aprendeu. Em grande parte das igrejas pentecostais, e principalmente as obrigado, Júnior, principalmente as neopentecostais, eu acho que a Assembleia de Deus hoje ela tem despertado nos últimos anos muito mais para estudar, tem as suas casas de ensino também. E em muitas delas a pessoa vai à frente da igreja, ela tem uma certa facilidade em se comunicar, já no domingo seguinte é consagrado ao pastor ou a professor e começa a ensinar, e aí o Espírito revela na hora e é uma confusão lascada, né? Acaba usando a Bíblia de forma indevida. Isso eu não falo com nenhuma alegria nem com nenhum orgulho, pelo contrário, com tristeza, né? Isso é fato, isso é fato. Então nós precisamos como crentes, tem que apontar para lá, não, como crentes em Cristo Jesus, sermos dedicados, como foi a igreja primitiva, Atos 2:42, a aprender, estarmos sempre aprendendo. Quem deve parar de vir à igreja, aprender, frequentar a escola bíblica? Quem já sabe toda a Bíblia, já sabe todo o ensino e pratica toda a Escritura. Eu não conheço ninguém assim, né? Eu estou muito, muito, muito longe disso. Então eu quero continuar aprendendo, quero continuar estudando. E assim deve ser o crente. Bom, então vamos falar do primeiro aspecto, que é a Bíblia Sagrada. Hoje eu tenho que falar aqui da Bíblia, tenho que falar de Deus, da natureza de Deus, dos atributos de Deus, obviamente Jesus, do Espírito Santo também, né? Então vamos dar uma acelerada. A Bíblia. O que é a Bíblia para vocês? Vamos lá. Bíblia. Gilmar, o que é a Bíblia? É tudo. É tudo. Amém. Sem ela a gente não é nada. Sem ela a gente não é nada. O que mais? Oi? A voz e a palavra de Deus. O que mais? Cleide, professora, o que é a Bíblia? Comunicação de Deus conosco. Muito bom, né? Muito bom. Vamos então ver o que é a Bíblia para nós. É a revelação de Deus, é a palavra, né? É Deus falando conosco, né? Não é um livro místico apenas, não é um livro que dá sorte, né? Deixar o Salmo 91 aberto lá para dar sorte. Antes de sair de casa, deixa eu ler um versículo aqui para o meu dia ir bem e tal. Uma maneira assim meio até supersticiosa. Não, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, né? E quando alguém fala conosco, nós damos atenção, né? Que bom, até agradeço que vocês estão ouvindo, dando atenção ao que eu estou falando aqui nessa manhã. Muito ruim quando a gente fala com alguém, essa pessoa não está nem aí, né? Já aconteceu com você, Dani? Você vai falar com uma pessoa, a pessoa está no celular, vendo vídeo, né?
Deus quer falar conosco. A Bíblia é a palavra. Por que a Bíblia, o Gilmar falou que é tudo? Porque Deus é tudo. Porque se a palavra de Deus para nós é tudo. Eu sou o zero à esquerda. Zero à esquerda. Porque você se perde, né? Então, por ser palavra de Deus, é para os batistas, está falando da nossa identidade, a única fonte de autoridade. Por que é importante ter essa afirmação, que a Bíblia é a única fonte de autoridade para nós, para a nossa igreja, para o nosso modo de ser igreja, para a nossa vida, para as nossas práticas. Por que é importante a gente afirmar isso? Não é? Vocês concordam? Primeiro, vocês concordam que é a única fonte de autoridade? Mas e se o pastor Eli chegar amanhã, ó, pessoal, seguinte, tive uma revelação, agora nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui na igreja, tá bom? Nós não vamos mais estudar a Bíblia, porque eu encontrei alguns outros livros aí que vão substituir a Bíblia, né? Ou se não, vamos estudar só os 4 evangelhos, o restante não, ou qualquer coisa desse nível. Vocês vão me convidar a o quê? Ou se converter ou se retirar da igreja. Pastor, obrigado pelos serviços prestados, foi muito bom, ou nem tanto, mas enfim, nós vamos convidar outro pastor. Né? Por quê? Porque eu estou querendo trazer outro ensino meu, uma visão minha, e negando que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Então, quando nós temos dúvidas na nossa maneira de ser igreja, nas nossas decisões, nas nossas práticas, o que fazer, o que não fazer, nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Né? Então, vamos lá. Vamos tirar essa dúvida. E a gente, no consenso, vai conversando. Então, Deus revelou, né, a sua palavra, aquilo que ele queria deixar registrado para o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ele foi usando o quê? Pessoas, né? Deus não trouxe um anjo lá para ir escrevendo, Deus escreveu e o anjo trouxe, fez um ditado para alguém, Deus revelou para um autor. Alguém sabe quantos autores nós temos aproximadamente na Bíblia? 40, a Ana falou, 40, exatamente, aproximadamente 40 autores. Diz aproximadamente porque tem alguns livros que a gente não tem certeza quem escreveu, né? Como Hebreus, livro dos Reis também, tem bastante opções. Livros com mais de um autor também, exatamente, bem lembrado. Salmos tem vários autores, né? Inspiração, né? Então aqui poderia até mudar um pouquinho aqui. Deus revelou e inspirou os autores, né? A inspiração ela acontece aqui quando Deus revela e inspira os autores, e ela acontece aqui também, né? Quando essa revelação vem para nós, os cristãos, né? E aqui vai ter uma obra do Espírito Santo também, por isso, quando você for ler a sua Bíblia, peça a iluminação do Espírito Santo, né? Peça para o Espírito ajudar você a entender, porque é a promessa de Jesus, inclusive, que quando o Espírito viesse, ele nos ajudaria a lembrar e ele nos ensinaria também as palavras de Cristo, né? Então, esse processo de inspiração, ele acontece aqui e aqui também, né? E que vocês entendem o que é inspiração? Como Deus inspirou, por exemplo, vamos pegar um autor bíblico aí. Fala um autor bíblico que você gosta bastante. Paulo, apóstolo, né? 13 cartas. Como será que Deus inspirou Paulo? Será que Paulo ele estava lá em Corinto, em Éfeso, onde ele escreveu as cartas, e às vezes na prisão e tal, e aí Deus tomou ele assim num transe, e aí ele saiu assim, a alma saiu do corpo, e Deus foi revelando para ele, ele entrou num estado assim. O que vocês acham? Como que Paulo começou a escrever? Carta aos Filipenses, Paulo lá preso. Como que vocês acham que acontece essa inspiração? Vamos lá, gente. Vamos. O que vem à mente aí de vocês?
uma observação no que estava acontecendo na igreja de Filipos, né? Uhum. Sim. Uhum. Então, ele vai estudando e vendo o que está acontecendo atualmente na observação, orando e Deus vai revelando para ele. É isso aí, isso mesmo. Então, Paulo observa, no caso da carta aos Filipenses, nesse exemplo, ele vê o que está acontecendo na igreja, ele conhece a igreja, tem notícias da igreja, né? E Deus, então, inspira ele para entender os problemas que estavam acontecendo, aquilo que Paulo devia elogiar a igreja, ressaltar, né? E já que a gente falou, mais baseado no ensino que ele já tinha, né? Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento, Paulo recebeu uma revelação direta de Jesus, ele escreve isso aos Gálatas, né? Ele esteve lá buscando, recebendo de Jesus, conhecendo já a obra de Cristo através dos outros apóstolos. Então, tudo isso que ele entendia com vontade de Deus, ele escreve para a igreja. Então, uma inspiração especial, claro que é, mas dentro da humanidade, da vida, da experiência, do momento, da história, né? Oi, Ana. É muito legal isso, eu gosto daquele texto quando Paulo vai tratar a questão dos dons. Uhum. Né? O Paulo, assim, não é que ele não sabe o que está acontecendo na igreja, mas ele percebe aquela confusão, ele ainda não está muito certo o que está acontecendo, aí ele começa a estabelecer regras em relação ao dom de língua. Sim. Ele, né, como se ele estivesse ali caminhando junto com a igreja. Sim. Ele nem fala para as pessoas não fazerem, porque ele não está ali, acho que a percepção que eu tenho é essa, né? Que ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele estabelece a ordem, porque se for de Deus, aquilo vai ter que seguir aquele padrão. Ele fala que tem línguas, então não interprete. Ele não fala assim, isso que eu estou fazendo um absurdo, todo mundo interpreta. Mas ele estabelece uma ordem, caso a de Deus, é que vai prevalecer, né? Também. Não, exatamente. Isso é a beleza da inspiração, né? Porque, como você falou, ele não estava ali fisicamente presente, não sabia dos detalhes, não viu, provavelmente não viu, né? Ele ficou sabendo. E o Senhor o inspira para dar uma instrução correta para que houvesse, nesse exemplo, ordem no culto, né? Isso é muito bom, porque tudo o que ele falou era baseado no que ele conhecia e na experiência com Deus, né? Como às vezes acontece na nossa vida, às vezes você leva uma palavra, ou passa um versículo, compartilha algo, e a pessoa fala, nossa, parece que você leu meus pensamentos, parece que você adivinhou, enfim, porque Deus te usou em cima da palavra de Deus, o mesmo Espírito Santo inspirou você, não para falar uma novidade que não está na Bíblia, como Paulo não fez isso, mas para passar aquilo que Deus falou com você. Vamos ler esse texto aqui de João 14, 26? Alguém pode ler para mim? Vamos ler a Bíblia, né? Porque até agora não lemos nenhum texto. Depois o Rodrigo briga comigo, fala, você pisou na bola e tal. Mas o conselheiro, que é o Pai, enviará em meu nome, e eu ensinarei todas as coisas, e fará lembrar tudo que eu disse. Amém. Então, o Espírito Santo prometido por Cristo, antes do dia do Pentecostes, né? E que ele faria? Ensinaria e faria lembrar os discípulos das palavras de Jesus. É uma iluminação do Espírito Santo. Ok? Vamos prosseguir um pouco aqui. Esse Severo é um autor, né, teólogo. Ele fala assim, que a revelação de Deus é o ato de Deus manifestar a si mesmo e a sua mensagem ao homem, e o produto desta manifestação. A revelação é o produto também dessa manifestação. Então, quando a gente está falando da Bíblia, né, lógico que Deus se revela também de outras maneiras, ou se revelou durante a história e também continua se revelando, mas da Bíblia, essa mensagem ao homem, numa linguagem que o homem pudesse entender, tá certo? Mas só para curiosidade aqui,
Quando a gente fala de revelação, Deus se revela através da palavra, a gente já está vendo isso, mas Deus se revelou e se revela também de que forma? Além da Bíblia, como nós podemos conhecer um pouquinho mais de Deus? Natureza, né? Os céus manifestam a glória de Deus, nós também, como criados à imagem e semelhança de Deus, o ser humano também mostra um pouco de quem é Deus, e também o ponto alto, né? O ápice da manifestação de Jesus, de Deus. Já respondi, olha só. Ato falho. Foi Jesus, né? Jesus é a imagem do Deus vivo lá em Hebreus. Se der tempo, a gente vai chegar lá ainda hoje. Tá bom? Sim. Esse é o primeiro artigo da nossa declaração doutrinária. No ponto 7, ele fala que, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, no ponto 7 ele fala que ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e do ensino de Jesus. Da pessoa e do ensino ensino de Jesus. Da Bíblia, vai fazer Jesus que Jesus fala. Esse é um ponto muito bom, porque a chave hermenêutica, né, para a gente entender as Escrituras, é Jesus. A Bíblia é a grande história da redenção. A Bíblia, lá do Gênesis, já começa a apontar para Cristo. Deus cria, acontece a queda, Gênesis 3,15, Deus já promete que da descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, já aponta para Cristo. E toda a história do Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Jesus falou que ele veio cumprir a lei, enfim. E aí, toda a história da redenção. Então, a gente sempre tem que ler a Bíblia desde o Gênesis, desde a lei, desde Levíticos, né? Desde toda da lei, que é chamada de Torá pelos judeus, com os óculos assim de Cristo. Cristologia. Né? Meu professor lá na faculdade falava que cristologia, ou seja, o estudo de Cristo é a vacina contra as heresias. Né? Então, por exemplo, a gente pega algumas pretensas denominações evangélicas, que a gente vai ver que, na verdade, são verdadeiras seitas. Quando que ela é considerada seita e não uma denominação evangélica? Quando ela tem uma visão de Cristo distoante da revelação bíblica. E Cristo, para algumas igrejas, não é o Salvador, não é o único caminho, não é Deus, né? Vê Cristo de uma maneira errada, como os testemunhos de Jeová, por exemplo. E, então, tem uma visão distoante da revelação. Tá? Vamos lá. A Bíblia é inspirada, alguém pode ler aí 2 Timóteo 3,16, e outra pessoa leia, por favor, 2 Pedro 1,21. Bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. Leiam para a gente aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Lê o seguinte também, por favor. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Exatamente. Então, toda a Escritura é inspirada, né? E aí nós cremos nessa superintendência, nesse agir de Deus, para então inspirar esses 40 autores, como falamos, de maneira que todo esse texto chegasse até nós, né? E eu creio também na inspiração que Deus foi dando para os pais da igreja, para os reformadores mais tarde, para que esse texto chegasse para nós hoje como ele é. Isso é um assunto muito importante, daria para a gente dar uma aula só sobre isso, né? Sobre a formação disso que a gente chama cânon, né? A palavra cânon, literalmente, ela significa vara de medir, é um critério. Qual foi o critério adotado para que a gente tivesse esse livro aqui, com quantos livros mesmo? 66, 66 livros, 39, 27. Por que esses livros foram escolhidos, né, para formarem a Bíblia, que é para nós a fonte de toda a autoridade? Quais os critérios que foram adotados, né? Então, teve vários momentos que a igreja foi
desde os primeiros séculos até Martinho Lutero, porque vocês sabem que a Igreja Católica tem mais livros, não é verdade? São chamados livros apócrifos, que não foram considerados pela Igreja Protestante inspirados, né? Pelos critérios da apostolicidade, de serem escritos pelos apóstolos, com conteúdos destoantes do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus. Então, são muitos critérios que foram adotados e Deus foi agindo na história, né? Quando, por exemplo, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele deixou alguns livros desses apócrifos como apêndice ali na Bíblia, um registro à parte. Depois os ingleses tiraram, e tudo isso foi sendo construído para chegar até nós da maneira que está, né? Então eu vejo nisso também um super entender de Deus, a gestão de Deus, a inspiração de Deus para que chegasse a forma. E quanto mais a gente conhece a Bíblia e lê e estuda, a gente vai ver o quanto esse livro é harmônico, né? O quanto Levíticos conversa com Salmos, com os Evangelhos, e por aí vai. O quanto essa Bíblia, como nós estudamos na teologia, ela é inerrante, ela não contém erros, mas ela contém uma harmonia sempre inspirada por Deus, né? Então, alguém lê para mim 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo, né? 2 Pedro 1:21, é isso? Não tem. Pode você ler ou... Eu vou ler. Por favor. Aqui tem só pois nenhuma mensagem veio da vontade dele, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem de Deus. Essa é outra versão, né? Não. Ela joga a parte quando falaram na parte Ah, só muda a ordem. É NVI? Minha parte foi NVI. Pode. É porque NVI já tem uma nova versão também, né? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Exatamente, né? Então nós cremos nisso, cremos que o Espírito Santo inspirou Paulo, inspirou Tiago, inspirou Lucas para registrar aquilo que Deus ao longo da história queria que chegasse a nós, né? Isso que as pessoas do mundo não entendem, não concordam, né? A gente sabe que tem toda a crítica contra a Bíblia em aspectos, as pessoas às vezes pegam aspectos, textos isolados e aí tenta fazer uma crítica e tal, mas quando você olha para o conjunto, você vê a harmonia da Bíblia, né? Então isso é milagre, para mim isso é milagre. Esse livro que ele foi escrito num período de, quem sabe o período que foi escrito desde, vamos pegar desde Moisés até João, quantos anos passaram? Quem sabe? Aproximadamente, né, não dá para cravar, mas aproximadamente 1.500 anos, né? É muito tempo, né? Muito tempo. É milagre, né? Por isso é mais um motivo para a gente amar esse livro e valorizar e principalmente estudar, né? Então eu coloquei alguns textos aqui, eu acho que não vai dar tempo para a gente ler todos, mas eu queria ler alguns, pelo menos aqui, porque são muito importantes, né? Esse texto aqui, Hebreus 4:12, alguém abre para mim, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, coisa que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e é apta para decidir os pensamentos e intenções do coração. Exatamente. Então,
Por isso que a palavra de Deus, ela é um livro assim totalmente essencial para nós, porque a gente se conhece mais, né? Revelação de Deus, Deus ele nos ajuda claro, a conhecê-lo muito mais, a saber da sua vontade. Ele nos dá a direção, mas a gente também passa a se conhecer melhor. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia e, ao estudar um texto aqui, outro ali, a gente olha para nós mesmos e fala, puxa vida, né? Isso mesmo está acontecendo comigo. Talvez seja por esse motivo que eu estou passando tal situação. Talvez por uma falha ali que eu cometi, fui trazendo, agora eu passo por isso. Se eu tivesse feito de tal maneira, ou um momento de ansiedade, ou um momento de angústia, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa existência, a palavra de Deus, ela trata, ela nos capacita a entender, nos dá um entendimento muito melhor. Por isso eu costumo dizer que a Bíblia é suficiente, né? A Bíblia é suficiente porque a Bíblia me ajuda em todos, eu posso dizer assim, em todos os aspectos da minha vida. No meu relacionamento familiar, com a minha esposa, com os meus filhos, com os outros parentes, né? Aliás, eu só quero dar uma dica aqui. O pastor Irlande, lá na convenção, ele trouxe uma palestra sobre naquele tema que eu falei para vocês, das gerações, sobre relacionamento de sogras e genros. Gente, maravilhosa a palavra. Vale a pena você procurar lá no YouTube. Foi na sexta-feira, né? Terceiro dia de convenção. Vale a pena mesmo. Você vai se divertir um pouquinho, mas tem muito conteúdo inspirado. Então, no meu trabalho, na igreja, obviamente, na minha sexualidade, na minha saúde, tudo, né? Tudo. Trata de tudo da minha vida. Às vezes não trata diretamente com as palavras que a gente usa hoje, mas quando você olha no sentido ali da Bíblia, do ensino, nos relacionamentos, etc. e tal, a gente vai entender a direção que Deus nos dá. Então, sempre que você tiver dúvida, vai para a palavra, vai para a Bíblia, né? Às vezes só um minutinho, Jaqueline, às vezes a gente quer uma resposta muito rápida também, né? Nós somos imediatistas, né? Aquela caixinha de promessa a gente não usa mais hoje, mas a gente vai procurar no Google, né? Senhor, estou angustiado, texto sobre angústia. Tudo bem, texto bíblico, Deus vai falar com você, mas não queira sempre trazer uma comida pronta, né? Sai um pouquinho do iFood, né? Vai no supermercado, compra comida, compra os utensílios, compra os temperos, faz, né? Prepara. Quero dizer com isso, estuda, vai atrás, leia, porque Deus, como Deus fala com qualquer pregador, Deus fala com você também. Fala, Jean. Uhum. E antes de eu vir para a igreja, de frequentar as aulas da igreja, eu gosto muito de ler, mas eu fui atrás de livros de autoajuda. E comprar livro, compra o best-seller, tudo. E a Bíblia tem tudo. A diferença é que a autoajuda sempre coloca a gente como poderoso, né? Que você pode e você não pode nada. E aí eu aprendendo na IBD, com o Luciano, com o Rodrigo, também. E está tudo escrito lá. E a gente agora está no corpo de oração, aprendendo Eclesiastes. Né? E como é atual, né? Tudo que a gente pensa, aqueles conflitos, aqueles medos da questão de trabalho, está tudo ali. Está tudo ali. Tudo muda, né? A gente tem que procurar estudar. Se você não precisa de milhões de livros, né? O melhor autor, a gente começa a deixar para lá, porque não tem nada ali. A Bíblia é muito forte. Sim, a Bíblia precisa ser o principal, né? A nossa principal fonte de aprendizado. É lógico que Deus, ao longo da história, foi inspirando e capacitando muitas pessoas maravilhosas para escrever, e hoje para escrever, para pregar, etc. e tal. Mas a gente tem que ter a Bíblia como principal, né? Eu digo isso porque quando a gente falou lá no começo de Ventos de Doutrinas, eu falei recentemente aqui na igreja, precisa tomar cuidado, porque a gente quer tudo pronto, quer tudo na hora e quer coisas que nos agradam, né? Então, a internet, por exemplo, hoje tem assim uma infinidade.
Tem muita coisa boa. Acabei de dar algumas dicas. Mensagem do pastor Irlande para vocês, para nós. Tem coisas excelentes, mas também tem muita coisa que não presta, muita heresia, muito ensino, como você falou aí, da autoajuda, o evangelho da autoajuda também, que coloca o homem no centro e não Cristo no centro, e pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, de manhã ouve o Malafaia, à tarde ouve o Edir Macedo, de noite ouve não sei quem, e depois vem aqui, ouve... Não, em primeiro lugar, vocês são dessa igreja, né? Nós somos uma comunidade da fé dessa igreja. Então, nós queremos que Deus escolheu um pastor para estar aqui, né? Vou ter que falar isso para vocês. Um pastor para estar aqui, né? E que busca semanalmente uma mensagem do Senhor para trazer para essa comunidade de fé, né? Então, a prioridade para vocês é ouvir essa palavra que Deus traz para essa comunidade através do pastor ou de quem está pregando e ensinando aqui. Essa é a prioridade, né? Ah, mas eu gosto de fulano. Tudo bem. Gostar de fulano, de Beltrano, ok. Mas a sua prioridade é aqui, né? É aquela coisa de você, o que te traz ali a energia e a saúde é a comida que você come todo dia na sua casa. Não é verdade? Todo dia você vai ali, almoça, aquele arroz e feijão, aquela sustância, né? E tal, né? Aí, de vez em quando, você vai almoçar fora, come ali uma feijoadinha, uma pizza e tal, né? Isso é um complemento. O pessoal vai no que o pastor disse. Eu ia falar da igreja masculina autônoma, nesse sentido também é importante. O pastor da igreja local, ele traz uma mensagem responsabilizada para a igreja local. Então, uma mensagem, mesmo de uma outra igreja batista, é pregada por outro contexto de pessoas, por pessoas de outros inserido na sociedade, com outros problemas, com outras situações que Deus iluminou aquele pastor para falar para aquela comunidade. Na nossa comunidade local, o pastor que traz a mensagem, o principal cego, quando se coloca no texto de Deus em oração, pedem para Deus uma mensagem para falar os nossos corações, os nossos problemas, as nossas necessidades. Por isso a importância da igreja local, por isso a importância do pastor da igreja local, que ele priorize, né, o ensino que é feito na igreja local. Exatamente. E assim, nós lemos lá 2 Timóteo, quando fala que a Escritura é inspirada para que todo homem seja preparado para a boa obra. Isso não é só para o pastor, para o líder, é para todos nós, né? Então a gente vai tendo esse filtro, essa firmeza de, primeiro, gostar da palavra, conhecer a palavra e saber filtrar aquilo que a gente ouve também, né? Porque senão a gente fica para lá e para cá, né? E gostar da pregação bíblica, né? Aqui a gente tem procurado cada vez mais pregar a Bíblia expositivamente, pegar um texto, trabalhar aquele texto, o contexto, aplicar, ver quem escreveu, o que o autor quis dizer para aquele público, como que era aquela cultura, e trabalhar isso para trazer para a nossa igreja, para nós aqui no século XX, né? Às vezes a mensagem ela não é tão dinâmica, tão ilustrativa, mas ela é bíblica. É isso que é o essencial. Não é tanto a forma, mas é o conteúdo. Nós estamos numa sociedade muito da imagem, né? Que é assim, da imagem mesmo, né? As redes sociais, a internet e tal. Então, muitas vezes a gente dá muito mais valor à imagem do que ao conteúdo, né? Então, nós, como cristãos, somos ser que nem os bereanos. Lembra dos bereanos? Que os bereanos, por que eles foram elogiados? Porque eles conferiam aquilo que Paulo estava ensinando. Era Paulo que estava ensinando e eles conferiam. Opa, vamos ver aqui no Antigo Testamento se está certo, né? Então, a gente precisa ser assim, precisa ter esse filtro, né? Podemos nos alimentar de qualquer coisa. O outro texto também, não vamos ler, mas vocês conhecem bem. Eu acho que, quando ele está falando de Escritura, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Então, nós estamos fazendo essa construção. Aqui tem uma frase do Martinho Lutero. Eu gostaria que todos os meus livros fossem destruídos para que somente as escritos sagrados na Bíblia
fossem lidos com todo zelo e cuidado, né? Por isso que ele quis dizer o seguinte: se for para escolher os meus livros e fazer confusão, então rasga todos os meus, joga fora e fiquem com a Bíblia, fiquem com as Escrituras. Lembrando que Martinho Lutero foi um dos grandes homens usados por Deus para a reforma protestante. Ele rompeu com a Igreja Católica porque ele simplesmente começou ele já estudava a Bíblia, óbvio, né? Como um monge e tal, na Igreja Católica, mas à medida que ele foi se aprofundando e o Espírito foi iluminando o entendimento dele, principalmente no estudo da carta aos Romanos, ele rompeu e deu origem, ou foi grandemente importante para a reforma protestante. Traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso à Bíblia, porque até então somente a igreja, os papas, tinham acesso às escrituras lá no latim, não é isso? Então, é isso que a Bíblia faz, ela abre o nosso entendimento. Por isso os batistas, então, têm ela como principal para a nossa autoridade. Então, a partir da Escritura, vamos conhecer quem? A Deus, né? E essa também é uma parte importantíssima da nossa declaração de fé. Saber quem é Deus. Em conhecer cada vez mais de Deus. É lógico que a gente não vai conhecer totalmente a Deus, né? Deus, ele é infinito, ele é todo-poderoso. Todo onisciente, onipotente, onipresente. Mas Deus vai se revelando, como ele foi se revelando na história. Tem uma expressão que a gente usa na teologia, que é a revelação progressiva de Deus. Deus começa a se revelar ali no Gênesis, depois para Abraão, Jacó, Isaac, depois para Moisés, e Deus vai se revelando, até chegar à revelação, né, a importantíssima, a maior revelação que nós falamos aqui, que é Cristo. E mesmo para os, e aí você vê que Jesus, mesmo para os discípulos, ele vai se revelando progressivamente, paulatinamente, né? Discípulos, quando foram chamados, tinham o entendimento de Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, eles conheciam muito mais a Jesus. Quando eles recebem o Espírito Santo, amplia muito mais. É uma revelação progressiva, né? Mas nós declaramos, então, que Deus é o único Deus, né? Para nós isso parece uma coisa tão óbvia, mas é bom, né, que a gente repita isso para o nosso coração, para o meu coração, que Ele é o único Deus, vivo, verdadeiro, é espírito pessoal, né? Então Deus não é uma energia, não é uma força, não é um vento, não, Deus tem personalidade. Espírito pessoal para dizer que ele é uma pessoa, não carne e osso, mas é alguém, né? Deus é um espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente. Aqui são alguns atributos de Deus, né? São importantíssimos para a gente entender quem é Deus. Deus muda, não? Não muda. Tá. É onipotente, quer dizer, tem todo o poder, toda a ciência, sabe todas as coisas, tem a capacidade de estar em todos os lugares, é perfeito em santidade, também esse é um aspecto importantíssimo, né? A gente entender, porque nós podemos nos relacionar com Deus, pensando na santidade de Deus, porque a gente consegue se relacionar com Deus. Se nós somos pecadores, miseráveis, né? E Deus é santo, como que a gente pode se relacionar com Deus? Porque foi possível essa nossa comunhão com Deus, e é possível agora. Quem tornou possível essa? Jesus, né? Que abriu acesso, né? Um novo e vivo caminho, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Porque senão nem falar com Deus nós poderíamos, né? Então, entender toda essa grandeza de Deus muda a nossa vida, muda o nosso dia a dia, né? Quando a gente está andando na rua, chuta uma pedra, tropica na calçada e fala, ai meu Deus,
A gente vai falar isso com temor, né? Então a gente talvez nem vai falar, porque isso seria tomar o nome de Deus em vão. É realmente cada vez mais saber e ter consciência de quem é Deus muda a nossa vida. Gera em nós algo que é essencial para a nossa caminhada. O temor de Deus, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria, esse respeito, essa devoção, essa consciência que Deus tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Então, Êxodo 3,14, alguém lê para mim aí Êxodo 3,14. Vamos lá, pessoal. Disse Deus a Moisés: eu sou o sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou o que enviou vocês. Amém. O eu sou, né? Moisés estava lá preocupado, como que eu vou fazer, como que eu vou chegar lá no faraó e tal, para tirar o povo do Egito. E Deus falou, ó, diga lá para ele que o eu sou, né? O eu sou é o nome de Deus, o eu sou. Uma vez perguntaram para mim, Eli, como você pode provar que Deus existe, né? Falei, não, Deus não existe. Aí a pessoa tomou aquele choque, assim, acho que ela pensou, como assim? O Eli é pastor falando que Deus não existe. Não, Deus não existe, Deus é, ele sempre foi, né? Ele é eterno, ele não teve princípio, não teve meio, não vai ter fim. Ele é Deus, o eu sou. Vai lá que eu tenho todo o poder e autoridade e eu vou te capacitar, né? Maravilhoso isso. Então, é criador, sustentador. Você crê que Deus sustenta o universo ainda ou não? Amém, né? E também a história. Deus criou o homem e Deus já estabeleceu o tempo em que esse nosso estado aqui, a terra, vai ser consumida. Quando Jesus vier, voltar, vai derrotar definitivamente o nosso inimigo, lançá-lo no inferno e vai nos levar para a sua glória. Vai ser o final das coisas aqui, nós vamos passar a eternidade com Deus. Tudo isso já está estabelecido na agenda de Deus. Amém ou não amém? Já está estabelecido porque Ele é o Senhor, Ele é o sustentador, governa, dispõe de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito. Tudo está debaixo do propósito do Senhor, né? Nada pega Deus de surpresa. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo está no seu propósito. Então, a concepção que nós temos de Deus, o Pai, vai ser fundamental na nossa vida, na nossa fé, no nosso modo de viver, nas escolhas, nos pensamentos, nas motivações que nós temos. E a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: quem é Deus para nós, né? Quem é Deus? Alguém já perguntou assim, qual é o tamanho do seu Deus? A Bia canta assim, a Bia canta uma musiquinha assim: o meu Deus é um Deus grandão, o meu Deus é um Deus grandão. Aprendeu aqui, né? Vai lá e tendo essa concepção do grande Deus que a formou, né? Infinito em santidade, em todas as demais perfeições, né? Lá em Levíticos, Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Pois Pedro vai repetir isso no Novo Testamento. Ou seja, vivam uma vida de consagração, separados do mundo, porque eu sou santo. Importante para nós pensarmos na nossa declaração de fé e na maneira como nós vivemos também. Não basta apenas nós levarmos nomes de cristãos batistas, sem termos esse objetivo de vida, de cada vez mais sermos santos, separados, diferentes, consagrados, entender que a santidade tem a ver com a nossa consagração a Deus. Isso muda a nossa maneira de ver o mundo e a maneira de viver, né? Também importantíssimo aqui, a Ele devemos todo amor, culto e obediência. Os batistas declaram isso a partir das Escrituras. João 4, Deus está à procura do quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em verdade, sinceridade, com a vida, né? Romanos 12 vai falar
do culto racional. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, a vida como culto, né? E em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Essa talvez seja uma das doutrinas mais difíceis da gente explicar, né? Porque vocês lembram qual é o versículo que traz essa palavra aqui, triunidade, na Bíblia? Ou trindade, né? Vocês lembram? Me deu um branco aqui agora. Não tem, né? Estou brincando com vocês para dizer que não tem essa expressão trindade na Bíblia, né? E aí algumas religiões aí vão ficar doidas com a gente, porque nós evangélicos e a Igreja Batista crê na trindade, né? Há um só Deus, como diz lá em Efésios capítulo 4, mas existente em 3 pessoas distintas, e têm em si mesmas os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma essência. Como é isso, né? Difícil para a gente entender. Mas a gente percebe na Bíblia, nesses textos que a gente está lendo aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se manifestando de maneiras distintas, mas tendo essa unidade, né? Então, um texto, uma verdade desafiadora, mas presente no Novo Testamento. Por exemplo, vamos ler um desses textos aí, e aí vocês fiquem à vontade aí para perguntar, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas, porque eu também tenho, mas enfim. Vamos ler aqui. Vamos ler Mateus 28, 19, né? A chamada grande comissão dada por Jesus, em que nós vemos aí a Trindade sendo citada pelo próprio Filho de Deus, né? 28, 19. Exatamente, a ordem de Jesus. Batizamos em nome, aqui, quando ele fala em nome de alguém, olha, se eu falar assim, olha, Rodrigo, vai lá em meu nome, na papelaria tal, e pode pegar um material lá no meu nome, né? Falando de uma pessoa, de mim. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tem um texto bíblico assim muito conhecido, onde a gente pode ver, num evento especial da vida de Jesus, a presença, a citação das 3 pessoas da Trindade. Quem lembra? O momento ali no começo, ali de Jesus, do ministério e tal, no batismo, né? Como é que foi no batismo ali, Rodrigo? Batizado, veio Espírito Santo. Uhum. Aí Deus fala, esse é meu filho, quem? Deus Pai fala, esse é meu filho, quem me compraz. Então, no batismo de Jesus, a gente vê ali claramente presentes o Filho sendo batizado por João, o Espírito Santo sendo enviado por Deus, né, numa forma física ali, de uma pomba, capacitando Jesus para o ministério, e o Pai ali se revelando e falando, este é o meu filho, né? Então, esses e muitos outros textos vão nos mostrando a presença da Trindade, Deus se revelando de maneira especial no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém, gente? Alguma dúvida aqui sobre esse tema? Acho que é algo que a gente já tem estudado aqui, né? Que bom. Então, Deus Pai, Deus como Criador se manifesta na disposição paternal com todos os homens. Esse relacionamento amoroso de Deus como um pai perfeito, né? Como Jesus falou, olha, vós sendo maus, sabem, Jesus falando para os seus discípulos, vocês são maus e sabem dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais Deus, o Pai, saberá dar para vocês as bênçãos e o Espírito Santo, etc. Né? Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus falou Jesus falou assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai, né? Várias vezes Jesus
se refere a Deus como Pai. João 3,16 mostra o amor de Deus. Deus amou o mundo que enviou seu Filho. E a gente poderia falar muito dos textos, mas não há tempo para isso, né? Eu só queria enfatizar nesse princípio um pouco, depois eu dizer um pouquinho do que está falando do Pai, essa questão só é filho da adoção, não queria Jesus. Sim. O fato da Deus assim, todo mundo é filho de Deus. Sim. Boa. E, na verdade, Deus é Pai, mas confessa em Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente. João 1,12 ali, 12, 13, né? Que Jesus veio para os seus, ou seja, para os judeus, mas eles não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder do quê? Se tornarem filhos de Deus, a saber, que creem no seu nome, né? Então, tem muitas falas, né, nesse mundo religioso, no senso comum religioso. Todo mundo é filho de Deus, todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, aos céus, etc. e tal. Mas nós, cristãos batistas, cremos na Escritura. A Escritura diz exatamente isso que foi falado. Então, Deus Pai. Jesus Cristo, né, como nós falamos aqui, é a chave hermenêutica da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Cristo. A nossa doutrina é cristocêntrica. E é importante, cada vez mais, a gente saber quem é Jesus, a sua vida, a sua obra, o seu modelo para nós. É o nosso Salvador amado, né? A nossa relação com Jesus precisa ser uma relação de amor. Amém ou não amém? De amor, né? Não tem como a gente se relacionar com Cristo a não ser por amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, à medida que nós vamos conhecendo a Jesus, vamos aprendendo da sua palavra, do seu ministério, vamos experimentando a sua presença, nós vamos o amando, desejando estar cada vez mais em comunhão com Ele. É o nosso mestre, né? É com Ele que nós precisamos aprender. É o mestre dos mestres, mestre por excelência. É aquele de quem nós nos tornamos discípulos. Essa palavra, essa verdade precisa estar na nossa mente. Somos seguidores de Jesus. Hoje também, nesses tempos de tantos influencers, né? Youtubers, influencers, não sei mais o que, né? Tem tanta gente falando tanta coisa, mas o nosso mestre supremo é Jesus. Jesus. Somos seguidores, o modelo supremo. A própria palavra Jesus significa Deus salva. Deus salva, Ele veio para nos salvar, né? Salvar porque nós estávamos perdidos. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos no quê? Nos nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte. Quem nos trouxe vida foi Cristo, Ele nos salvou da perdição, nos salvou da escravidão do pecado, do castigo eterno, né? Então Jesus nos salva, Ele é o único Salvador. Não há outro Salvador, eu sou o caminho, não um dos caminhos. É a base da nossa fé batista, né? Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento e voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Aliás, deixa eu fazer um merchan aqui, né? Porque nós estamos estudando Tessalonicenses às quartas-feiras e justamente na próxima quarta vai ser esse texto aqui. Ah, não vai não, peraí. Não, umas quartas para frente. Seria, mas ainda vamos terminar o capítulo 3, né? Não deu tempo de terminar. Tá bom? Mas vem estudar Tessalonicenses, né? Ou pelo menos assista pela internet. Jesus, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era o quê? Deus. Tem uma Bíblia aí que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era como um Deus. Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não. O princípio era Deus, e Ele é Deus. Todos os atributos de Deus Ele tem, né? No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, né? O poderoso de Deus. Nele, por Ele, para Ele foram criadas todas as coisas. Quem pode ler Colossenses 1, 16 e 17?
Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e ele tudo subsiste. Amém, exatamente, Jesus, né? Tem toda essa autoridade, todo esse poder. Então, qualquer seita aí que você vê que diminui, ou qualquer ensino que diminui aquilo que a Bíblia fala de Jesus, você pode ter certeza que é uma seita e você foge disso, porque ele é aquele que tem toda a autoridade, né? E isso também deve trazer paz para o nosso coração, né? Deve trazer confiança, saber que nós estamos inseridos numa luta espiritual, num mundo que a Bíblia mesmo diz que jaz, descansa no maligno. O inimigo anda ao nosso derredor como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, como fala em Pedro. Mas nós temos Jesus, né? Nós temos Jesus, ele é o nosso Senhor e ele tem poder e autoridade sobre todos os principados e potestades. Por isso nós temos que estar em comunhão com Cristo, para sermos por ele mais do que vencedores. Amém? Muito bem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, de Deus, o Pai, revelação suprema de Deus, né? Hebreus 1:3 vai falar que ele é a imagem do Deus Criador. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo castigo e expiando, né? Fazendo a expiação dos nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Dá uma corridinha aqui, gente. Tem mais quanto tempo aí? Mais uns 10 minutinhos? Até às 11, pode ir? Pode. Sejam fortes aí, irmãos, porque eu sei que vocês já estão pensando na macarronada, no franguinho, né? Pensa nisso não. Bom, essa doutrina, quando a gente está falando de declaração da nossa fé batista, é muito importante. Todas são. Mas talvez essa seja uma das que gera maior diferença entre as nossas denominações históricas, incluindo aqui presbiterianos e tal, com as pentecostais e neopentecostais, né? Isso mesmo, né? Que gerou uma divisão histórica na nossa Convenção Batista, que só existia então a Convenção Batista Brasileira, e a partir de divergências em relação à ação do Espírito Santo na igreja e no crente, houve uma separação e surgiu daí a Convenção Batista Nacional, né, com o pastor Enéas Tonini na época, e houve essa separação, essa rusga e tal. Depois houve uma reaproximação, uma reconciliação, e o pastor Enéas Tonini, que viveu 100 anos, né? Lembro se foi 100 ou 101 anos que ele chegou. Ele morreu perto no mesmo ano que morreu o pastor que me batizou, o pastor Gorgônio, que viveu 99 anos. Né? Então, eu tenho essa lembrança. E ele, nos últimos anos, estava bem mais próximo de nós novamente, pregou na faculdade teológica, etc. e tal. Mas houve essa separação justamente por uma visão diferente da obra do Espírito Santo, né? Então, A Lagoinha faz parte, né? a Lagoinha eu não tenho certeza. Eu acho que a Lagoinha é da brasileira. Não. Da nacional? Na verdade, o pastor Enéas estava lá com toda a instituição também. Ele está pagando pouco, deve estar programando essa rotina. O Enéas? Tá. Não sabia disso. Aí, em 65, surgiu a Convenção Batista Nacional. 5 igrejas foram excluídas, mais ou menos. Então, entre elas, a Convenção Batista. A Lagoinha, que hoje se tornou uma grande igreja, né, em vários lugares, inclusive fora, é da Batista Nacional. E a grande diferença é realmente essa questão
da visão bíblica em relação à pessoa, à atuação, o relacionamento do crente com o Espírito Santo, né? Então, a gente vai dar uma pincelada aqui, porque é muito importante a gente entender os atributos, a essência, a pessoa do Espírito Santo. Já vimos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então nós sabemos que ele não é um fogo, não é um vento, não é uma força que vai, que volta, que aparece de vez em quando o culto está muito animado, né? E quando o Rodrigo começa a pular aqui, sapatinho de fogo, no culto, não é nada disso, mas o Espírito Santo é Deus, é Deus, tem os atributos de Deus, nos ensina, e a gente vai ver sobre isso. O Espírito Santo, é muito importante a gente dizer que ele foi derramado ali na festa. Que festa que era? Do Pentecostes. A gente encontra ali o relato em Atos capítulo 2, cumprindo a profecia de Joel e também de Jesus. Jesus falou: receberão poder, né? Poder quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder aqui do Espírito Santo tem a ver com essa capacitação que Jesus prometeu para os seus discípulos, né? Então, a gente vê quem eram os discípulos de Jesus antes do Pentecostes e o que eles se tornaram depois do Pentecostes. Tem diferença ou não? Lembrar de Pedro, de João, de Tiago, né? Os discípulos ali, os filhos de Zebedeu, querendo um lugar de destaque lá no reino dos céus, Pedro negando a Jesus, e aí o Espírito Santo é derramado. É um fato histórico único, é bom que se diga isso, né? Foi um fato único, histórico, que Deus marcou aquele dia, naquele lugar, naquela festa em Jerusalém, para derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ah, pastor, o Espírito Santo no Antigo Testamento não existia? Existia ou não? Sim, né? Lá em Gênesis a gente vê que o Espírito pairava sobre as águas, né? Ali na criação e tal. Espírito Santo Criador. Porém, Oi? O Rodrigo está aí, Rodrigo. Bom dia. Sim. Uhum. Exatamente. O nenê tremeu na barriga ali, né? De Isabel, João Batista. Mas o Espírito Santo atuava, obviamente, no Antigo Testamento, conforme a vontade de Deus, usando os seus servos, capacitando, dando uma capacitação extraordinária, né? É interessante que quando Davi ele peca, e a gente vê ali no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, né? Como Deus fez com Saul, por exemplo, que foi o primeiro rei, mas que se desviou do propósito de Deus, e a Bíblia diz que Deus retira o espírito de Saul, como aconteceu com Sansão também, podemos dizer, né? E tantos outros. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo passa a habitar definitivamente no homem. E Coríntios vai dizer que o crente regenerado, ele é o que do Espírito Santo? Templo selado, mas ele é templo do Espírito Santo, para dizer que o Espírito habita no cristão. Ok? Isso é muito importante quando a gente está falando. Oi? Em todo cristão. Nós vamos colocar aí agora, daqui a pouquinho. O Espírito Santo recebe diversos nomes, né? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, o Paráclitos, né? O Espírito Santo da promessa, da verdade, da graça, da vida. Bom, depois, se vocês, eu estou vendo que a gente está anotando, se vocês quiserem eu posso passar, viu, essa apresentação aí para vocês. O Espírito Santo como um ser pessoal, né, como eu falei agora há pouco, não como um vento, como um fogo, mas possui inteligência, consciência de si mesmo, existência de outros seres, deliberação própria, vontade própria, consciência do bem e do mal, emoções, né? Não entristeçam o Espírito Santo.
Isso é uma coisa que acho que a gente faz muito, entristecer o Espírito Santo quando nós não o buscamos, quando nós não o ouvimos, quando nós não damos a verdadeira importância que ele tem na nossa vida, nós entristecemos a Deus. Né? Oi. Acredito, mas a diferença é a atuação do Espírito Santo. Eu vou dar uma prosseguida aqui agora, depois eu volto aqui, se der tempo, mas o Espírito Santo fala, convence, intercede, tudo isso para dizer de características daquilo que ele faz e de quem ele é. Né? Ele guia os crentes, dirige os missionários, escolhe os pastores nas igrejas, distribui os dons, né? Aí vai entrar um problema sério dos dons, né? Que também é uma grande diferença. Mas eu acredito que aqui, Jaqueline, reside a maior diferença, né? O chamado batismo no Espírito Santo. Nós batistas declaramos que é o ato de Deus dar o seu Espírito para os crentes ao receberem a Jesus no coração como Senhor e Salvador, unidos ao corpo de Cristo. Então, nós cremos, eu já vou pedir para vocês abrirem esses textos, alguém abra esse de Atos, outros de Efésios e alguém abra 1 Coríntios 12, 13, tá? Então, quem achou aí Atos 2, 38 e 39? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai ver talvez a grande diferença que acaba distinguindo e trazendo uma certa divisão no meio evangélico. Pedro respondeu: arrependem-vos, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E recebeu o Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos ao longe, para todos quanto o Senhor e nosso Deus. Então, Pedro pregou o evangelho desde o Antigo Testamento até Cristo, sacrifício e ressurreição de Cristo, e disse assim: arrependei-vos, né? E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E que Pedro está falando? Ó, vocês vão se arrepender, vocês vão se tornar discípulos de Jesus, e aí, pensando em todo o ensino de Jesus, vão nascer de novo, e todo mundo que se arrepende e crê em Jesus, recebe o dom do Espírito Santo. Não é possível nenhuma pessoa nascer de novo, ser salva, e não ter o Espírito Santo, né? Esse dom do Espírito Santo é para todo aquele que se arrepende e crê. Então, esse é um ponto. Efésios 1, 13 e 14. Quem achou pode ler para a gente. Na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, e a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Então, todo aquele que nasceu de novo, que recebeu essa salvação pela graça, foi selado, né? O selo nos tempos bíblicos era algo assim que dava autoridade, né? Que dava autenticidade para um documento, para uma escritura, uma carta, alguma coisa assim. E Paulo vai usar essa expressão para dizer que nós fomos assim selados. É como você vai lá no cartório, tem a sua assinatura lá, o escrivão lá, o funcionário do cartório, não sei se é escrivão, juiz que assina, ele dá autenticidade para aquela assinatura e põe um selo lá, um carimbo, né? Então, o Espírito Santo é esse selo, essa garantia e o penhor, a garantia da nossa salvação. Então, se uma pessoa é salva, ela é selada pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Amém. Ela é selada, tem essa garantia da nossa salvação, né? Agora, para fechar, 1 Coríntios 12, 13. Pulou o texto de Romanos. Opa, todos nós o quê? Fomos? Todos nós, né? Então, Paulo está escrevendo para uma igreja de Corinto, e fala que todos nós fomos batizados no quê? Em um único Espírito, né?
quer judeus, quer escravos, quer gregos, judeus, samaritanos, baianos, paulistas, corintianos, santistas, todo mundo, né? Se converteu, se nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. E aí qual que é a grande diferença, então, Jaque, respondendo mais objetivamente a sua resposta? No meio pentecostal, eles creem no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, um segundo momento, uma segunda capacitação. Então, eles creem que o cristão, a pessoa se converte, ela recebe o Espírito, ela passa a ter o Espírito Santo, mas ela precisa de uma capacitação extraordinária, uma segunda bênção, né? E aí eles vão se basear em alguns textos, como o próprio dia do Pentecostes, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado e aqueles discípulos, aqueles que estavam ali reunidos, começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, e os estrangeiros entenderam. Então, a igreja pentecostal vai crer que é necessário que aconteça isso de novo. E eles vão aí usar outros textos também. Por exemplo, ainda no livro de Atos, nós encontramos os samaritanos, os gentios e os discípulos de João, gentios aqui, né, e os discípulos de João, também naquele momento em que a igreja começava, em que o Espírito Santo tinha sido derramado recentemente, alguns que não estavam em Jerusalém não receberam o Espírito Santo, né? Eles creram em Jesus, foram batizados, mas não haviam ainda recebido o Espírito Santo nessas 3 outras ocasiões aqui. Então os discípulos vão até lá, oram, e Deus envia o Espírito Santo sobre eles. E eles falam em outras línguas ali, até para mostrar aquele momento assim de uma expressão especial do poder de Deus. Mas isso foi ali naquele contexto, né? Ali naquele momento histórico da igreja em que a igreja estava iniciando. Então, a doutrina pentecostal, geralmente ela vai dizer que o crente, depois de se converter, ele precisa também, assim como aconteceu nesses dias, receber essa capacitação extraordinária. Mas isso é um erro teológico, porque a gente precisa ver o contexto histórico, precisa ver que o Espírito Santo foi derramado uma única vez, é um acontecimento histórico único e definitivo, né? Foi derramado. E agora o que acontece a partir daí? Nós cremos em Jesus, somos selados com o Espírito Santo, todos são batizados no mesmo Espírito, lemos em 1 Coríntios 12, versículo 13, e aí o crente ele precisa o que a partir daí? Ser cheio do Espírito, amém? Buscar esse enchimento constante do Espírito Santo, ser cada vez mais dirigido pelo Espírito, se esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo, negar a sua carne, e ser dirigido pelo Espírito, né? E como a gente percebe... Isso. E aí acaba um erro puxa o outro, né? Porque foram acontecimentos históricos necessários e eles falaram em línguas. E aí a doutrina pentecostal ela vai ensinar que o crente ele precisa buscar esse batismo no Espírito Santo, e aí nesse batismo Deus vai dar o dom de línguas para ele, porque aconteceu lá, né? Seria evidência. Isso é um problemaço, né? Porque o dom de línguas, que também é um dom controverso, a Bíblia fala dele. A Ana citou agora, né? Paulo dando instruções para a igreja como esse dom devia ser usado na igreja de Corinto. Paulo não nega, né? É um dom especial de Deus, mas é um dom, como o dom de contribuir, como o dom de ensinar, né? Como o dom de cura, como qualquer outro dom que Deus dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Deus pode dar esse dom? Pode. Eu particularmente, né? E aí digo eu, não o Senhor. Não, mas eu particularmente, em cima do que eu creio a partir da Bíblia, creio que esse dom foi necessário por um tempo, né? Deus, como nós falamos aqui agora há pouco, Deus foi se revelando progressivamente, né? Então Deus agiu de uma maneira lá no Egito, não foi? Na saída do povo do Egito. Então, eu quero dizer assim, que nos tempos de Jesus, Deus agiu de uma maneira diferente. Hoje Deus continua agindo
de outras maneiras, né? Então a gente já não vê tantos milagres de cura como acontecia com os apóstolos, né? De curarem o lenço de Paulo, a sombra de Pedro, milagres assim tão maravilhosos, a gente não vê com tanta frequência hoje. Eu creio em milagre? Claro que eu creio. Já vi milagres, já fui fruto de milagres. Mas é diferente o agir de Deus. Então eu penso que o dom de línguas foi mais necessário naquele tempo. No começo da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado. Ah, pastor, uma pessoa que fala em línguas hoje está fingindo? Não, eu acho que Deus faz o que Ele quer. Deus pode dar. Mas o grande erro, para não ser tão assim prolixo, como eu já sou naturalmente, é que não dá para vincular uma coisa a outra. Aí você traz um problemaço na igreja, porque, como eu brinco aqui, é brincadeira, mas é verdade, acaba criando na igreja os crentes de primeira divisão e os crentes de segunda divisão. De primeira categoria e segunda. Você é batizado no Espírito e fala em línguas? Não. Ah, mas a irmã Zilda fala e é batizada. Então, a irmã Zilda está no estágio superior. Não tem base bíblica para isso, né? Todos nós somos batizados no Espírito. Deus pode dar um dom ou outro. O próprio texto de Coríntios vai dizer que Deus dá os dons conforme Ele quer, né? Para a edificação da igreja. Não é para ninguém, né? Mas para a edificação da igreja. Isso é um ponto. Nós temos que buscar o enchimento do Espírito. E eu pergunto para vocês, quais são algumas características que a Bíblia nos mostra de alguém que é cheio do Espírito? É falar línguas ou o fruto do Espírito? E quais são as características do fruto? Domínio próprio, mansidão. Então, a pessoa cheia do Espírito precisa mostrar isso. Nos relacionamentos, na sua vida. Fidelidade, né? É um dos dons, é uma das características do fruto. Então, não é falar em línguas. Deus pode dar? Pode, né? Se não tiver intérprete também, a pessoa deve ficar calada, porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Algumas correntes teológicas não creem mais no dom de línguas. Eu acho que não existe mais. Eu acho que foi necessário naquele tempo. Mas Deus é Deus, né? Deus pode fazer aquilo que Ele quiser. Então, terminando, gente, alguma dúvida aqui nesse ponto? Porque isso é importantíssimo, né? Uma vez, eu citei aqui que uma vez uma pessoa saiu da igreja batista, foi para uma igreja neopentecostal, e eu perguntei para essa pessoa, mas você sabe a diferença doutrinária? Você está saindo daqui para ir para essa igreja? Eu não estou fazendo juízo de valor, mas você pelo menos sabe as diferenças. Ah, pastor, lá o pessoal canta mais animado, o culto é mais barulhento, tem mais música e tal. Eu falei, você acha que essa é a diferença entre a nossa igreja e essa outra igreja? Então é triste a gente ouvir isso, né? A gente precisa saber quais são as diferenças. Se ela falasse, não, eu creio no batismo do Espírito Santo, a visão que eles têm dos dons, eu também quero buscar isso ou aquilo, a profecia, né? Também o dom de profecia, que é muito também desvirtuado do ensino bíblico. Eu quero isso, eu creio nisso. Eu ia falar, tá bom, irmão, vai com Deus, né? Deus te abençoe. Enfim, né? Mas precisa saber, não é verdade? Isso é tão importante que você está falando, que a gente ficou no texto do Sermão do Monte, como a gente não pode ficar apegado a esse tipo de sinais. Né? Uhum. Hoje ainda tem os milagres, mas isso não é evidência maior. Amém. Aqueles que chegam em Jesus, Jesus fala, né? Que iam chegar nele e pessoas iam falar, mas as pessoas do demônio que se amam, Sim. fizeram sinais, Sim. nunca reconheceu. Verdade, verdade. Não pode pegar esses sinais como evidência. Cuidado, né? Cuidado. Uma vez também uma pessoa falou, pastor, eu não estou vindo porque estou indo em tal igreja, porque lá as coisas acontecem mais rápido, né? Eu estou buscando tal coisa e lá acontece mais rápido. Parece que lá tem mais poder, né? É o Hamilton. Tem uma igreja aí que... Tomar cuidado com esse poder. A Ana citou um texto aí que fala tudo. Tem uma igreja aí que o slogan é a mão de Deus está aqui. Ora, se a mão de Deus está aqui, dá a entender que eles acham que a mão de Deus não está em outros lugares, né? Depende para que a mão de Deus está lá. Você
você uma vez, não. É isso aí. Então, o papel do Espírito é nos levar a Cristo, e nos conformar com a imagem dele, nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Tá bom? Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Vão se enchendo do Espírito, ou deixem-se encher pelo Espírito Santo. Essa é a nossa relação com o Espírito Santo. Uma relação de submissão, né, de obediência e de desejo de sermos cada vez mais dirigidos pelo Espírito Santo. Tá bom, gente? Aí alguns livros que eu usei aí para preparar essa aula, o site da convenção, etc. E que Deus nos ajude, né, a compreender cada vez mais a Escritura, dar o devido valor, né, que ela merece, que ela tem na vida do cristão, para nós não sermos como crianças levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa. Se você é um engenheiro, você tem a responsabilidade de estudar bem, conhecer as técnicas, se atualizar das novas técnicas, posso dizer assim, de engenharia, etc. e tal, né? Se você faz construtor de pontes, por exemplo, na engenharia, você tem que ter responsa, né? Eu acho que nós, como cristãos, temos que ter essa responsabilidade. Eu diria até essa obrigação de continuarmos aprendendo na Escritura para agradarmos o nosso maravilhoso Deus. Amém? Estamos recebendo aqui o William hoje e a Raquel. O William e Raquel. O William, filho do nosso querido pastor Genivaldo Andrade, né? O pessoal que chega mais novo aqui na igreja. O William cresceu aqui, né, William? Nasceu aqui em São Paulo ou não? Nasceu lá, né? Ah. Oi? Ah, você é o mais velho, né? Ah, é? O William, o William talvez nem saiba disso, William. Talvez você nem saiba disso, mas acho que a primeira casa que você veio em São Paulo foi a minha. É.